Olá, seja muito bem-vindo ao canal Teologia e Fé. Hoje nós vamos fazer um estudo teológico sobre a evangelização como missão da igreja. E eu peço logo para você abrir a sua Bíblia no capítulo 8 de Atos, versículo do 4 ao 8. Eu estou com a versão Nova Almeida atualizada, tá certo? Diz o seguinte assim, a palavra do Senhor. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo da lei. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E o versículo 8 diz: houve grande alegria naquela cidade. Irmãos, o que eu quero trazer com esse estudo é uma reflexão também para a igreja de hoje, a igreja de Cristo. A igreja verdadeira, né? Aquela que prega a palavra, aquela que detém a sã doutrina. E uma pergunta que eu faço, né? E eu acho que vocês já perceberam, né? Por que muitas igrejas batistas, congregacionais, presbiterianas, enfim, as igrejas reformadas não usam esse método de evangelização, enquanto as seitas, Testemunho de Jeová, Adventismo, Igreja Universal, entre outras, né? Claro que existem seitas que não fazem esse tipo de evangelização por heresia, por desvio doutrinário. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil, a CCB, diz que não é bíblico falar em público, ou seja, eles não fazem culto doméstico, não fazem culto domiciliares, não evangelizam por um desvio doutrinário realmente da palavra. Mas a maioria das seitas, né, principalmente as neopentecostais e aquelas mais tradicionais, que aparentam ser evangélicas, elas são excelentes, exímias na evangelização. Elas são polidas na evangelização. Os Testemunhos de Jeová, faça sol, faça chuva, só se fizer uma tempestade muito grande. Mas se fizer chuva, eles estão lá com o seu guarda-chuva. Se fizer sol, estão com seu chapéu, com protetor solar e sai debaixo fio de sol ou de chuva para anunciar as boas novas do salão do reino, não da igreja. Mas por que as igrejas evangélicas tradicionais, reformadas, não têm essa mesma prática? Não é estimulado pelos seus líderes, seus pastores. Geralmente quando a pessoa está numa liderança, né? Qual é o papel do líder, do guia espiritual? É estimular, é incentivar a igreja a fazer o que a palavra manda. No caso, a grande comissão é uma ordenança. E eu creio que muitas igrejas evangélicas reformadas creem que a grande comissão foi dada para os discípulos. Eu estava lendo um livro, né, dos anabatistas, né, que o título é Anabatista, nem católico nem protestante. Né, é uma ramificação da Igreja Batista, né, que eu estava lendo, ganhei de presente de um amigo. E lá no finalzinho do capítulo fala sobre essa questão, que as igrejas reformadas pensam, eu acho que na teologia, eu preciso mais me aprofundar, saber realmente se é verdade, que a grande comissão foi somente para os apóstolos. Então eu acho que não é por aí. A igreja é um mandamento, o verbo está no imperativo: ide e pregai a toda criatura até os confins da terra, e fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitas igrejas, infelizmente, esquecem do valor, da essência da palavra eclesia, que é a igreja, que é de dentro para fora. Era o que a igreja de Atos fazia aqui. A igreja de Atos, né, a primeira igreja, né, eles pregavam, saiu de casa em casa, repartindo pão, em oração, e dizia que os números aumentavam a cada dia que passava. Mas muitas igrejas, infelizmente, só querem fazer para dentro. O culto de domingo, quarta-feira é EBD, culto dos homens, culto das mulheres, culto infantil, culto dos jovens, só querem fazer para dentro. Não querem ir para as praças, não querem ir para os logradouros, para as avenidas, para as faculdades públicas, para onde tem prostitutas, onde tem aquelas praças onde tem bêbados, drogados. Não. Aí sai da sua zona de conforto. É muito fácil, irmãos, pregar para a igreja. É fácil pregar para quem já é convertido. Facílimo, é muito confortável. O pastor,
o evangelista, o missionário, pregar somente para a igreja, receber seu salário e ficar num conforto, no ar-condicionado. É muito cômodo. Mas será que é isso que Deus quer? Principalmente daqueles que são dados maiores responsabilidades e maiores autoridades e poderes, digamos assim, né? Que é o guia espiritual, o pastor, tem um respeito maior, tem uma admiração maior, né? É uma responsabilidade maior. Então, assim, eu acho que muitos pastores hoje em dia negligenciam. É fácil também fazer uma cruzada, pegar as cadeiras da sua igreja, tirar ali do hall, do salão e colocar em frente na rua da sua igreja. Isso é muito cômodo, irmãos. Isso é muito fácil. É isso realmente que se trata de evangelização e de missão. É sair, pegar as cadeiras que estão no templo, colocar literalmente, irmãos. Eu conheço uma igreja reformada que faz isso todo ano. Há 5 anos, eu acho. Que faz o seguinte, uma cruzada, né? Cristo para a minha cidade, Jesus. Pega as cadeiras do templo, faz um mutirão, coloca na rua mesmo, em frente ali, arma um palco e canta e... Enfim, aí dizem que é evangelização, chama isso de evangelização, mas não é. Isso é marketing, isso é divulgação. É muito cômodo quando a gente sai para evangelizar apenas quando há um evento da igreja. É fácil demais. Vamos sair aqui na igreja, na cidade, porque na minha igreja vai ter uma conferência. Um dia, só uma noite só. Vai ter uma conferência evangelística. Aí sai no centro distribuindo panfleto, folders. Mas depois que passa o evento, organiza tudo, monta os equipamentos, bota as cadeiras para dentro e para dentro de novo. É muito cômodo. Isso não é evangelização, isso não é missão, isso é marketing, isso é divulgação. Então, infelizmente, muitas igrejas estão muito enganadas estão sendo desobedientes à palavra de Deus. Está sendo desobediente ao Deus Todo-Poderoso. Então, se a igreja aqui de Atos, vou ler de novo, Atos 8, capítulo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam pregando por toda a parte a palavra. Por toda parte. Aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas não se esconderam não. Não negligenciaram não. Porque eles estavam sabendo quem estava pregando. Que era Cristo ressurreto. Era aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que ele saiu pregando aqui. E o primeiro ministério aqui está aqui, revelado na Bíblia, em Atos 8. É o ministério da evangelização, que na maioria das igrejas reformadas é tão negligenciado. São raras exceções. Não estou dizendo que todas as igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais, enfim, luteranas, né, são omissas a esse primeiro ministério. E um único ministério, que é da pregação e da evangelização. Isso não é somente para o pastor, isso não é somente para o diácono, não, é para a igreja. E o que me deixa pasmo é que muitos pastores utilizam a seguinte desculpa: não, minha agenda está lotada, não, no sábado eu tenho muitas coisas. Ou seja, colocam outras coisas acima da obediência à palavra do Senhor. Se ele colocar a sua agenda acima da palavra do Senhor, que tipo de pastor, que tipo de líder, que tipo de missionário foi chamado para o ministério? Se ele nem estimula, não é que ele não participa, nem ele estimula, não, vamos criar aqui um grupo de evangelização, irmão fulana, irmão cicrano, tem como você nos ajudar nesse sábado? Porque os testemunhos de Jeová fazem isso, os anciãos fazem isso, os diáconos fazem isso, na igreja adventista do sétimo dia, fazem isso com seu material, e é um material teológico, primeiro, excelente. Se não fosse as heresias, se não fosse o desvio doutrinário, é um material excelente. Um material, se não fosse a inclusão de Ellen White nos seus estudos, na sua teologia, seria uma das melhores, mais puras igrejas do mundo. Mas infelizmente é contaminada essa igreja pela doutrina, a falsa doutrina dessa profetisa. Mas os reformados que têm só a escritura, infelizmente negligenciam, preferem ficar no sábado com culto de homens, culto de mulheres, culto de crianças, culto de jovens, e isso e aquilo, mas esquecem dos pessoais. Olha só o que é que diz. Enquanto isso foram dispersos,
iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi a cidade, as multidões, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por eles. Quantas pessoas não estão possuídas por demônios, pelo pecado, sendo atacado por hordes, por legiões, e nós temos essa missão, nós não fazemos por covardia, por medo, por negligência. Então está dizendo aqui, e muitos paralíticos foram curados. Cadê a igreja reformada, né, para ir para os asilos, para os hospitais, para os presídios, para as casas de recuperação de drogados, de alcoólatras, nos lares de órfãos, entendeu? Nas escolas, pregando o evangelho, nas ruas, nos sinais? Não tem. E quando chega um irmão lá, é uma briga para obter 2 ou 3, 4 pessoas. Mas vendo que a liderança, a própria liderança pastoral não apoia, os membros, isso não é importante não, então. Mas ministério de louvor, ministério de mulheres, de homens, tem tantos outros ministérios, ministério de contabilidade e patrimônio tem. Até de patrimônio, eu sei que muitas igrejas têm ministério de quê? Das crianças. É importante? Faz parte da obra, mas qual é a primordial? A principal é a evangelização, é o anúncio das boas novas. Então aqui, fazendo essa breve introdução, esse contexto, né, para a igreja de hoje, nós vamos organizar nosso estudo teológico em 4 partes. Primeiro, a evangelização em Atos 2, a evangelização e ordem em 1 Coríntios 14, a missão da igreja em Apocalipse e a aplicação para a igreja atual e a questão das igrejas reformadas, comparando com as neopentecostais e as seitas. Primeiro, a evangelização na igreja de Atos 2. Após a ressurreição e a ascensão de Cristo, os discípulos aguardam a promessa do Espírito Santo. No Pentecostes, acontece o nascimento público da igreja. Então, lá em Atos 2, é que surgiu a vinda, a descida do Espírito Santo, porque Cristo já advertiu os discípulos. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. Para onde eu vou, vocês, infelizmente, não poderão ir. Mas para onde eu vou preparar um lugar, onde a casa do meu pai há muitas moradas. Está lá em João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. Então, em Atos 2, a vinda do Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa e estavam sentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, outros idiomas. Não é glossolalia aqui, né? Aqui não é dons de falar qualquer coisa. Segundo o Espírito, que concedia que falassem. Ou seja, aqui está falando do dom de idiomas, que é para pregar o evangelho. Seria necessário você falar em grego, em aramaico, em italiano, em espanhol, enfim. Então aqui, no nascimento da igreja, se mostra realmente a manifestação do Espírito Santo. Nesse capítulo, 3 coisas acontecem. Primeiro, a capacitação do Espírito. Segundo, proclamação do evangelho. E terceiro, conversão em massa. É isso que o Espírito Santo faz. Ele age quando a igreja é obediente. Quando a igreja é obediente, o Espírito Santo converte pessoas que você nem imaginava. Aquele traficante, aquele homicida, aquele pedófilo. Quando é alcançado pela igreja, o Espírito Santo move. Não somos nós que convencemos, e sim o Espírito Santo. O evento mostra que a missão da igreja nasce diretamente da ação do Espírito de Deus, não da força humana, não de estratégias humanísticas, entendeu? Então é direcionamento do Espírito Santo. Claro, tem que ter todo o planejamento, um projeto desse de evangelização tem que ser embaixo de oração, senão não vai para frente. Segundo, a obra do Espírito Santo e a evangelização. O evangelismo não começa com estratégias humanas, mas com Deus. Em Atos 2,4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. No grego, eplestesan, pantes, pneumatos, agio. Então, todos ficaram cheios, pneumatos, do Espírito Santo, né? Significado, foram completamente cheios. Eplestesan, do grego, né? Totalmente cheio, ação divina e soberana. Ali não há nada de motivação, não há nada de planejamento humano. Veio um fogo em suas línguas. Ação divina e soberana de Deus. Capacitação para a missão.
Então, se a igreja não capacita, se a liderança não tem um curso, não tem uma preparação, é óbvio que os irmãos não vão sair que nem baratas tontas. Desculpa até pela comparação. Infelizmente, se você não estiver preparado para falar de Cristo, infelizmente você vai ficar tímido, ficar acanhado mesmo. Mas eu pergunto, como um crente realmente transformado, regenerado, não vai saber falar sobre coisas primordiais, simples, sobre a ressurreição, sobre arrependimento, sobre salvação, sobre restauração, regeneração, transformação, mudança de mente? Não sei qual é o impedimento de um cristão realmente, a não ser que aquela igreja não esteja dando alimento sólido para a igreja, e sim alimento líquido, o leite ali. Como é que o irmão vai crescer se a igreja não cresce? Pode ser que nesse caso aí, claro que os irmãos, a igreja não vai estar preparada para uma missão como essa. É fácil? Não é fácil. Assim como a mentira, né? Vem para a igreja que você vai ficar rico, que é fácil, a caminhada não é. Evangelizar não é fácil. Aqui, os perigos que eles tinham aqui era de ser crucificados, enforcados, queimados vivos, lançados em covas dos leões, entendeu? Morto à espada. Então, não é fácil, mas a gente tem que pagar um preço. O apóstolo Paulo disse, não basta apenas crer em Jesus, mas a padecer por ele. E se a igreja não está pronta para padecer por Cristo, não entenderam a mensagem do Evangelho. A evangelização da igreja primitiva era sobrenatural, pública e cristocêntrica. Era sobrenatural. Era ação divina e do Espírito Santo. Era pública. Era para todos aqueles que fossem alcançados pela graça de Deus. E ela é cristocêntrica. Pregue a Cristo. Pregue os milagres. Você pode pregar a cura, dizer os sinais que Cristo fez? Pode. Você não pode dizer, venha para a minha igreja que você vai ser curado, que você vai receber bênção, que você vai ser restaurado. Você pode pregar os milagres que Cristo pode fazer na vida de qualquer um que nele crê. E se for da vontade de Deus, ele irá curar. Se não for da vontade dele, não irá curar. Então, é cristocêntrica. Terceiro ponto, conteúdo da mensagem de Pedro. Pedro prega 4 verdades fundamentais. Primeiro, o Cristo histórico, Atos 2:22, Jesus aprovado por Deus. A soberania de Deus, Atos 2:23, o plano determinado. A ressurreição de Cristo, né? Centro da fé cristã. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação, como diz a palavra de Deus. E quarto ponto, chamado ao arrependimento. Arrependei-vos. Essa é a mensagem que a gente tem que levar para os incautos, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus. Pela nossa negligência, pela minha negligência, pela sua negligência, pela negligência da sua igreja, que não faz esse tipo de... não tem esse ministério forte. Devia ser o ministério forte seria o da evangelização. Depois seria o de louvor, de homem, de mulher, de criança, de jovens, de patrimônio, de outras coisas, entendeu? De confraternizações, enfim, de casais, né? É importante, mas isso aí fica lá em terceiro e quarto plano. Quarto ponto, o resultado da evangelização. Atos 2:41 diz que quantas pessoas foram convertidas. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E se Pedro não tivesse ido e pregado o evangelho, essas 3.000 pessoas infelizmente iam postergar, não iam ouvir a palavra, não iam participar da manifestação dos Espíritos de Deus aqui na terra. Eram eleitos? Eram eleitos. Mas Deus queria que eles tivessem um propósito aqui. Por isso que Deus enviou Pedro para converter pela ação do Espírito Santo essas 3.000 pessoas. Então, Atos 2:41 mostra isso. Muitas pessoas estão fora da igreja. A sua igreja tem 30, 40 pessoas para uma congregação, uma igreja pequena, porque infelizmente a igreja não faz o seu papel. Não vai em busca dessas pessoas que estão buscando e não tem coragem ou tem vergonha de vir para a igreja por causa dos seus pecados. Porque o diabo acusa. A própria família, os amigos acusam também. A igreja nasce evangelizando, fazendo missões. Se a sua igreja, sua congregação, não investe em missões e evangelização, infelizmente, é muito fácil também uma igreja grande que tem missionários em estados, países,
Mas e na sua cidade? Será que tem missões ali? Será que tem um grupo de homens e mulheres, jovens e crianças, nos bairros ali, nas praças, nas vielas, nas favelas, distribuindo panfletos somente, pregando a palavra do Senhor? Não precisa nem falar nada, não precisa ser não precisa ser ter uma oratória boa, não precisa ter uma boa dicção. Somente duas mãos e ser alcançado pela graça. Ousadia, é isso que precisa. Depois vemos o padrão da igreja. Atos 2:42 ao 47, tem 4 marcas ali. Atos 2, do 42 ao 47. Como viviam os convertidos e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. Então, primeiro, doutrina. É isso uma marca de uma igreja saudável. Doutrina pura, sólida, madura. Segundo, comunhão. Terceiro, oração. E quarto, evangelização constante. Constante era a evangelização daquela igreja. Por isso que o cristianismo chegou até nós, aqui no Brasil. Por isso que chegou, por causa daqueles homens e mulheres corajosos, ousados daquele tempo, que não se acovardaram, não se intimidaram. Em casa ali, podia chegar um exército romano, uma legião do Império Romano ali, estavam prontos para ser degolados, queimados vivos, porque ninguém morre por uma mentira. Eles sabiam por quem eles estavam pregando. Então, é isso que faz uma igreja saudável e forte. Perseverança e confiança e fé que Deus pode alcançar qualquer um no seu bairro. Será que a sua igreja, naquele bairro ali, é conhecida? Ou somente aqueles membros ali conhecem a sua igreja? O texto diz que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ou seja, igreja saudável é igual a igreja missionária. Missionária é igual a uma igreja que é saudável. Uma igreja missionária, uma igreja saudável tem que ter missões, tem que ter evangelização. Evangelização urbana. No grande centro, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Aparecida do Norte, onde o catolicismo é altíssimo. É onde uma igreja, onde um líder realmente mostra realmente que é um homem segundo o coração de Deus. Assim como Davi, assim como Jó, como Josué. Seja forte e corajoso. Para que ter medo? É fácil, como estou dizendo, é fácil evangelizar. Tem muitos pastores que fazem isso. Vamos evangelizar, eu faço um desafio para a igreja. Traga um convidado na nossa conferência. Por que somente nessas datas específicas tem que trazer um convidado? Tem que evangelizar? Será que a Santa Ceia é só para ser ministrada uma vez ao ano? Ou a todo mês? Pelo menos uma vez por mês a evangelização devia ser feita pela igreja. O pastor devia ter, vamos ter um encontro lá na praça, quem quiser ir, vamos levar caixa de som, vamos ter panfletos, vamos ter faixas, o sinal vermelho fechou, vamos distribuir panfletos, vamos fazer cartazes com a mensagem do evangelho. Isso é liderança cristocêntrica. Tem outras agendas? Ok, deixa durante a semana ou durante as semanas que não tiver aquela proposta, mas conferência tem que ter, aniversário da igreja tem que ter, encontro de casais tem que ter, tudo agendado, mas evangelização não. Isso é um erro gravíssimo da igreja reformada, um erro gravíssimo. Segundo ponto, a evangelização em 1 Coríntios 14. Quero que vocês abram, vou colocar aqui na tela esses versículos, né? Mas 1 Coríntios, capítulo 14, diz o seguinte, 14, aqui Paulo corrige, né, abusos espirituais que estavam prejudicando o testemunho, né, da igreja. O dom de profecia é superior de línguas. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. E aqui profetizar não é o que a Ellen White fez, né, sorrateiramente e desonestamente, copiando, fazendo plágios de muitos livros que foram escritos antes dela, fazendo plágio. Tem um documentário, chama-se... eu vou esquecer o nome agora. Everton Report, alguma coisa do tipo, que é um documentário da própria Igreja Adventista, Waltman Report, Relatório Waltman, que é um grupo de pessoas que a Igreja Adventista contratou para pesquisar todo o conteúdo da Ellen White. E foram estudados ali, analisados que 30% de todos os seus escritos, mais de 100 mil páginas,
30% eram plágio. Ou seja, sobre saúde, sobre doutrina, sobre dons espirituais, eram escritos antes que ela nascesse, 200 anos antes que ela nascesse. E alguns livros, 50% ou mais, era o plágio, era Ctrl-C, Ctrl-V, como se fala na linguagem computacional, Ctrl-C, Ctrl-V. Mas aqui Paulo está dizendo: siga o amor e procure com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Profetizar é pregar a palavra do Senhor. Nós somos profetas de Deus. Nós não somos profetas da lei, para abrir um novo cano, como surgem falsos profetas aí, como o Joseph Smith, o Charles Taze Russell, que é da Testemunho de Jeová, a Ellen White, né? E entre outros aí. Profetizar é aqueles que falam das profecias que estão na Bíblia. Então, o que Paulo está dizendo aqui é os abusos que estavam acontecendo, né? Muitas pessoas falando em línguas, querendo falar em idiomas, mas não é isso. Não é isso que a palavra de Deus diz. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Para isso serve a palavra. Para isso que a gente serve a pregação. Para quê? Para edificar, exortar e consolar. O que fala em línguas, a si mesmo edifica. Mas, eu sei, se eu falo em idiomas e eu não tenho ninguém ali que entenda inglês, então eu vou edificar aqui a mim mesmo. Oh Lord, I believe in you. I trust in your power. Então, se ninguém souber o que eu estou falando aqui, eu vou edificar a mim mesmo. Eu sei que eu estou falando inglês. Mas o que é que está dizendo? Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, se eu prego a palavra, se eu evangelizo, eu vou edificar a igreja. A igreja aqui de Corinto tinha desordem, exibição de dons. Muitas pessoas, né? Já viu aqueles irmãos que gostam de fazer especiais, né? Durante o culto. Eu acho um erro absurdo. Cantar, e às vezes a música não é nem cristocêntrica, é antropocêntrica. É música gospel. Vai lá na frente, cantar uma música, querendo mostrar a sua voz, querendo demonstrar os seus talentos ali. Para a igreja é fácil, vamos cantar na rua, vamos louvar o Senhor na rua, vamos pregar a palavra do Senhor na rua, né? É fácil demais a gente nos exibir para os irmãos, querer demonstrar que tem um talento ali que outros não têm. Exibição de dons, língua sem interpretação. Eu vou usar o meu dom de conhecer o básico, de fluente, mais médio, intermediário inglês, para chegar na igreja e querer falar inglês para menosprezar os irmãos. Ah, você fala inglês. Não, o que eu posso fazer é o quê? Ensinar, fazer um projeto missionário, né, inglês, para o bairro, para a igreja, para ensinar os adolescentes, os jovens, ou é a própria igreja também, aqueles que querem, né, aprender uma nova língua. Mas eu não posso chegar lá falando inglês, né, com orgulho, sendo soberbo. Não posso fazer isso. Isso prejudicava visitantes incrédulos, assim como pode prejudicar também visitantes incrédulos se você faz isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 23, diz: se todos falarem línguas, dirão que vocês são loucos. Dirão que vocês são loucos. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se propuserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? As igrejas pentecostais e neopentecostais que falam glossolalia, né? Eu não vou nem falar esses sons que eu já participei da igreja neopentecostal. Nunca falei. Eu sei que eu tinha Espírito Santo. Me induziam bastante. Se eu não falasse em línguas, se eu não fizesse sacrifício, né? Que a Igreja Universal faz isso, você não tem o Espírito Santo. E eu nunca fiz nenhuma dessas duas coisas. Porque isso aí não é manifestação do Espírito Santo. É manifestação humana, é tradição humana. Então, se chegar alguém lá no incrédulo, eu já fui na Igreja Assembleia antes de ir para Batista. Quando eu cheguei lá, aconteceu comigo. Eu disse: vixe, meu Deus do céu, isso aqui é realmente o que eu quero. Eu estou saindo de uma seita e vim para cá, pessoas rodando, pessoas gritando, glória, 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 e não sei o que, e o pastor lá à frente gritando, chega, salivava, não sabia nem o que estava falando. Isso realmente é profetizar, é exortar, é edificar, é consolo isso? Não é. Se todos falarem em línguas, dirão que vocês estão loucos. O culto deve comunicar o evangelho claramente e objetivamente. Meia hora, 30 minutos, 1 hora, se for uma exposição bíblica, né? Uma exegese ali, uma conferência, 1 hora no máximo. Segundo ponto do nosso estudo, a prioridade da edificação e da mensagem compreensível. Palavra-chave no grego: oikodomé. Edificação. Oikodomé. Do grego, edificação. Paulo ensina
Profecia edifica, ensino edifica, palavra compreensível evangeliza. Então, essas três coisas, esses três pilares: profecia, ensino e palavra e doutrina. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 24 diz: o incrédulo é convencido e reconhece que Deus está ali. Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos. O 25 diz: os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. É onde tem uma igreja, onde tem uma pregação concisa, uma exortação profunda, não somente uma coisa superficial. Eu conheço igreja reformada que fica pregam ali, o pastor parece que está pregando para pessoas sei lá, crianças, sabe? Não prega sobre pecado, não prega sobre a evangelização, não exorta a igreja. Eu mesmo, como membro, eu sinto falta disso, daquela pregação tipo Paulo Júnior, Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Márcio Granconato, aquelas pregações fervorosas. Acho que foi John Wesley que dizia: se você não colocar fogo na sua pregação, coloque sua pregação no fogo. Então, muitas pessoas que forem lá e ver realmente a pregação, eles vão se prostrar com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está no meio de vós, está no meio de vocês. Não é o contrário, não vai fugir com medo, com receio, são um bando de loucos. Não, vai realmente saber que Deus está manifestado ali. O princípio missionário do culto. O culto da igreja também tem dimensão evangelística. Tem ordem, clareza e doutrina. Serve para alcançar os perdidos. Se uma igreja não tem ordem, já viu aquelas igrejas onde você chega e está uma bagunça? Irmãos na calçada, dentro do templo, ou nas salinhas, tudo bagunçado. Às vezes você chega mais cedo, quer ler a Bíblia, você não pode. A liderança chega atrasado, dá um mau exemplo, ou não exorta os irmãos. No próximo culto, irmãos, vamos centrar. Quem quiser conversar, fique lá fora. Aqui o santo tempo, a partir das 18 horas, quem quiser orar, quem quiser ler a palavra, coloca lá Mas tem líderes que fazem ensaio de louvor antes, 5 minutos, 10 minutos antes do culto começar. E erram notas, e enfim, é uma desorganização. Não tem clareza, não tem doutrina. Servem para alcançar os perdidos, essas três coisas: ordenança, clareza e doutrina. A evangelização do livro de Apocalipse agora. Muita gente acha que Apocalipse fala apenas de juízo. Muitas pessoas pensam que Apocalipse é juízo. É ali para corrigir, para largar fogo na pessoa. Por isso que muita gente até pastores têm receio de pregar o Apocalipse. Não entre em Apocalipse. Fazem o seminário, fazem um curso teológico, uma preparação, mas não entra no livro de Apocalipse. Não sei o porquê. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e não entra no livro de Apocalipse. Estamos vendo aí a guerra dos Estados Unidos e Israel contra Irã, e a gente tem que ter uma mensagem de consolo, de esperança para a igreja. O que é que Apocalipse fala? O que é que a escatologia fala? O que Jesus falou sobre o fim dos tempos? É guerra, rumor de guerra, né? Mas não será o fim. Haveriam fomes, né? Trairão uns os outros. O amor se esfriará. E tem pastores que vê tudo isso acontecendo, mas aí vai pregar outra coisa que não tem nada a ver. A missão, né, do quem está na frente, da liderança, é pregar a palavra de Deus com base na atualidade, o que está acontecendo aqui. Ou seja, naquele tempo, a igreja de Atos 2 estava pregando Cristo ressurreto, porque fazia pouco tempo ali que Cristo tinha ressuscitado. E mais na frente também, eles estavam pregando arrependimento, mudança de vida, a transformação de vida. Era isso que a igreja pregava, e é isso que a igreja tem que pregar hoje: Cristo ressurreto, arrepender de seus pecados, mas que o tempo está chegando, as coisas estão apertando, as dores de parto, como está lá escrito em Apocalipse, em Mateus 24, né? 24, se eu não me engano, o sermão escatológico de Jesus Cristo, né? Fala sobre as dores, né? Serão os princípios das dores. Então, muita gente acha que o Apocalipse fala apenas em juízo, mas ele também revela a missão global da igreja. Cristo no meio das igrejas, Apocalipse 1 ao 3. Jesus avalia as igrejas. Entre as críticas principais é o quê? Perda do primeiro amor. Você vai com aquele entusiasmo, muitas vezes, eu conheço essa graça, graças a Deus até hoje eu tenho esse amor, esse primeiro amor, aquece meu coração, tanto pregar aqui no YouTube, como pessoalmente, né, para meus alunos, como na igreja. Isso não apagou, graças até hoje, pela ação do Espírito Santo. Entre as críticas que está lá na igreja de Apocalipse é perda do primeiro amor,
Mundanismo, pessoas colocando outras coisas ao invés da prioridade de Deus, e acomodação. Sabe o que acontece muito isso aqui com o mundanismo? Tem muitas igrejas que fazem isso. Não tem tempo para evangelizar no sábado, na sexta noite, na quinta noite, né? Por conta das programações que diz que a agenda está lotada. Mas se tiver um torneio de campeonato de futebol, aí sai na segunda às 2 horas da tarde, às 4. No sábado, se tiver um campeonato, chama até a igreja para participar, né? Se machuca, chama até pessoa que não é da igreja para participar, jovens da igreja que não são convertidos, não são batizados, não foram restaurados, mas sabe, tem um talento, né, futebolístico, esportivo, para o quê? Para levantar um troféu, uma coroa corruptível. É isso o mundanismo entrando nas igrejas. Para isso, muitos pastores, muitos membros da igreja têm suor e saliva. Até sangue, né? Nas quadras aí se rala, se machuca, até sangue e fraturas e lesões aí. Para isso eles usam o mundanismo como prioridade. Vai ter um campeonato das igrejas aqui. Por isso que algumas igrejas não participam. Por conta disso. Por conta de uma unidade, né? Da prioridade. Não, eu quero que o meu jovem não participe. O pastor pode falar, não quero. Outra vez deu briga, né? Houve xingamentos, é isso que acontece. Isso afeta diretamente a missão da igreja quando há perda do primeiro amor, há a missão de mundanismo e a acomodação. Você está acomodado ali com a sua zona de conforto. A igreja ali. Venha para a igreja, chame seu colega, venha para o culto de homens. Culto de mulheres, chame alguém. Não vamos até eles. Se Deus quiser, e realmente é essa a verdade, se Deus quiser, vai trazer alguém sim, mas a nossa responsabilidade humana fica o quê? Aqui embaixo, a gente tira a nossa responsabilidade. Não pode acontecer. O Evangelho para todas as nações, Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 diz: compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. A redenção é global. Os judeus pensavam que a salvação era só para eles, mas Cristo veio para nos dar um novo pacto, uma nova aliança, um novo testamento. No Monte Sinai foi levantado um testamento, né? Um mandamento. No Monte Calvário foi outra aliança. E essa nova aliança que a gente tem que pregar. O anúncio final do Evangelho, Apocalipse 14, versículo 6. Diz o seguinte: vi outro anjo tendo um Evangelho eterno para pregar. Então vamos lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Diz o seguinte: a mensagem dos 3 anjos. O versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então isso é a missão da igreja. O anjo está dizendo aqui, o Apocalipse, revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João, diz que ele viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Para quê? Para pregar aos que habitam na terra. Veja só que os anjos aqui queriam pregar aqui, estão pregando aqui. E nós, que fomos remidos pelo sangue de Cristo, fomos perdoados pelos nossos pecados, nós nos omitimos a fazer isso, né? Infelizmente, a igreja evangélica, né, reformada, está com erro, cometendo grande erro e desobediência, né? Não adianta você, pastor, fazer apenas culto evangelístico, culto missionário, uma vez por ano. Tem que ser no mínimo bimestralmente. Se for um evento grande, bimestralmente. Eu sei que leva tempo, eu sei que há muita força de vontade, mas se a gente não for assim, a gente está sendo somente legalista e religioso. Uma vez por ano eu faço, só para dizer que faz, só para demonstrar que tem uma programação que é evangelística e missionária. Pronto, só para dar um checklist ali, né? Opa, completo aqui, já fiz. Pronto, o resto tudo é para dentro. Mesmo no fim da história, o evangelho continua sendo proclamado. Isso aqui é no fim dos tempos, Apocalipse, né? Por que a igreja atual deve evangelizar, irmãos? Para finalizar aqui, mandamento diretamente de Cristo, Mateus 28, 19. E o que é que diz Mateus 28, 19? Muitas pessoas esquecem isso. Infelizmente, pastores, evangelistas, missionários, esquecem dessa passagem. Ou pensam que foi somente para os discípulos daquela época.
Mateus 28:19 diz: diz o seguinte: portanto, vão. Então tá aí, tá a primeira ordenança, o verbo, o imperativo, vão. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então isso aqui é uma regra básica. Vão e façam discípulos. Não adianta também muitas vezes a gente evangelizar, aí a pessoa vem para a igreja e esquecer aquela pessoa, né? Dá um estudo de uma semana, é batizado e esquece. Se não tem um discipulado ali, né? Se é uma igreja que não tem discipulado. É o mandamento de Cristo. A grande comissão não foi revogada, como muitos líderes, eu acho, que pensam que foi revogada. Foi somente para os discípulos ou a igreja naquele tempo. Algumas coisas foram revogadas. Eu creio que os dons, né, espirituais, aquele de cura, de você ressuscitar mortos, eu acho que foi para um período, né? Eu não sou continuista, eu sou cessacionista. Eu continuo que a igreja vive, experimenta milagres, sim, mas através da vontade de Deus. Não de, eu tenho um dom de cura. Como eu vi um dia desse pastor no debate, entre um assembleano e um presbiteriano, e o pastor presbiteriano disse: você conhece alguém que ressuscita morto? Você conhece alguém? Opa, prazer, eu vou lá no seu hospital e eu faço desafio ao vivo. Se eu não ressuscitar a pessoa, se eu não curar, eu mudo de igreja, eu mudo de alguma coisa. Até hoje eu não vi a continuação desse desafio que ele fez. Se eu realmente tivesse um dom, realmente de cura, sei lá, de ressuscitar, eu já teria feito isso. Ou teria dito: não, a gente não fez não marcou o encontro, porque isso não é muito agradável a gente divulgar, beleza. Mas aí dizer que aceita o desafio ao vivo e não fazer o desafio, por que será? Porque na Covid-19, esses pastores aí estavam vendendo feijão, né? O Valdemir Santiago, da Igreja Mundial, estava vendendo feijão por R$1.000. Porque ele não disse assim: eu vou curar vocês ali de graça. Porque Jesus fazia de graça, não cobrava nada. É outra seita que saiu da Universal. Até o Ministério Público pediu para retirar esse vídeo. Entendeu? Então, aquelas pessoas que tivessem realmente esse dom estavam curando aí. E eu acredito que há milagre na igreja. Acredito que há milagres pela soberana vontade de Deus. A natureza da igreja, a igreja não existe apenas para culto e comunhão. Não existe somente para isso. É uma das coisas que a gente tem que fazer: cultuar e ter comunhão. Mas para a missão. Sem evangelização, a igreja se torna institucional, introspectiva e estagnada. Fica aquela fidelidade estéril. Fica estagnada, morna. Nem é quente e nem é frio. Nem é quente nem frio. É morna ali, estagnada. Faz conferências, tudo, mas eu faço um programa, uma semana, ou todo dia. Qual é o alcance disso? O alcance que eu tenho aqui é pouco, mas aquelas pessoas que vão ouvir, ok. Mas não é o papel do missionário Ricardo, é sair nas ruas, distribuir panfleto. Eu tenho ali carimbado, né, da igreja, vários panfletos com a mensagem de Senhor Jesus Cristo e um texto explicando. É uma semente que eu jogo ali. Quem vai regar, quem vai crescer é o Espírito Santo. Um panfleto que eu coloco na caixa do correio, embaixo da porta, no para-brisa de um carro, no tanque da moto, no tanque de uma moto, entrega uma criança, um idoso. É o Espírito Santo que convence. As palavras que vão sair da minha boca são direcionadas pelo Espírito Santo. Não é porque eu sou bom em oratória e tenho um curso teológico, não. É pela ação do Espírito Santo. Então, sem evangelização, a igreja se torna institucional, religiosa, introspectiva, né? Somente ali para dentro, vai só aprofundando, não quer sair para fora, e estagnada, né? Estagnada. Aquela fidelidade estéril, né? O amor ao próximo. Se o evangelho é verdadeiro, não evangelizar é falta de amor. Jesus Cristo deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Então, se eu sei que o evangelho de Cristo é verdadeiro e eu não evangelizo, é falta de quê? De amor ao próximo. Aí tem muitas pessoas que dizem: eu estou no trabalho aqui, toda vez eu falo mesmo. Sim, falar para meus alunos, eu sou professor, é fácil também. Eu estou ali na zona de conforto, eu tenho uma certa autoridade. Você que tem um salão de beleza, você que tem uma mecânica, é fácil falar no seu trabalho ali para pessoas conhecidas ou desconhecidas ali que você sabe que é de boa índole ali.
né, no seu ambiente de trabalho, na sua casa ali, e marque as pessoas na rua. Você tem coragem realmente de mostrar que é um cristão? Ou somente quando a pessoa vem até você? Isso não é evangelismo, isso é um tipo de evangelismo. Mas não é evangelismo que é pregado na Bíblia. Diz que as pessoas aqui, os irmãos, iam saindo dispersos pregando o evangelho. Iam também tendo comunhão nas casas, iam também, mas depois eles iam pregando o evangelho. Então, se o evangelho é verdadeiro, não evangelizar é falta de amor. Romanos 10,14 diz o seguinte, nos exorta: como ouvirão se não há quem pregue? Então, como evangelizar se não há quem pregue a palavra do Senhor? Então, Romanos 10,14 diz: como ouvirão se não há quem pregue? E quinto, porque muitas igrejas reformadas, para finalizar, reformadas evangelizam pouco. Importante, isso não é regra, mas uma crítica comum dentro do próprio meio reformado, como eu estou fazendo aqui. É como eu disse, há exceções, mas 90-95% das igrejas reformadas, batista, presbiteriana, congregacional, luterana, anglicana, enfim, não prega, não tem uma metodologia bíblica, né? Um ministério de evangelização forte. Não tem. Algumas razões históricas e a prática são apontadas aqui. Eu fiz um apontamento aqui. ênfase excessiva na teologia acadêmica, né? Quando vem um pastor e está cheio e quer demonstrar conhecimento ali, então ele se enche daquilo ali e quer transmitir para a igreja. Pronto, esse pode ser o motivo, né? Alguns contextos priorizam o estudo teológico profundo, mas pouco treinamento evangelístico prático. Há esses casos, dessas lideranças, sim, né? Então, cheio de teologia, né? Dão um alimento sólido para a igreja, mas não faz um treinamento evangelístico. Segundo, mal entendido sobre a soberania de Deus. Alguns interpretam a eleição de forma passiva, né? Deixa eu só dar uma deitada na câmera. Então, muitas pessoas entendem como a eleição de forma passiva. Se Deus quiser salvar, salvará. Então, se alguma pessoa tiver de vir para a minha igreja, para a igreja aqui, A, B ou C, ele vai vir. Se Deus quer salvar, ele vai salvar. Mas os reformadores históricos não pensavam assim. Exemplo, John Calvino apoiava as missões, né? Um dos principais nomes da reforma protestante é João Calvino. William Carey foi calvinista. Teologia reformada clássica sempre defendeu missões, sempre defendeu a evangelização. E a evangelização realmente bíblica, não aquela aparente, aquela que, eu vou fazer uma conferência evangelística de aniversário e pronto, né? Falta de cultura evangelística. Algumas igrejas focam em culto interno, debates teológicos e discipulado interno. É importante, o culto interno, o debate teológico e o discipulado interno são importantes, mas não podemos negligenciar em detrimento de outros. E não em alcançar os perdidos. Então tem essas três coisas aí, culto interno, debate teológico e discipulado interno, mas deixam de alcançar as pessoas perdidas, né? Infelizmente é um erro gravíssimo. Então, quarto ponto, reação contra métodos superficiais. Alguns rejeitam o evangelismo porque associam com emocionalismo, manipulação e decisões rápidas. Então acaba reagindo, indo para outro extremo, aquela frieza, não quero saber não, então se eu estar ali evangelizando é muito emotivo, né? Estou manipulando as pessoas, nada a ver, isso aí é a soberania de Deus. Equilíbrio bíblico, a Bíblia mostra três coisas juntas: soberania de Deus, responsabilidade humana e pregação ativa. Esses três pontos são cruciais. Exemplo, em Atos 18, 9 ao 10, Deus tem eleitos na cidade. Paulo continua pregando. Paulo foi uma pessoa que ninguém imaginava, se lesse antes de Atos 9, antes da sua conversão, jamais ia dizer que ele ia ser um convertido, um dos maiores missionários pregadores da palavra de Deus. 13 cartas que ele escreveu do Novo Testamento. Então, quem imaginava que ele era um homicida, que ele presenciou o apedrejamento de Estevão, né? Ele pediu carta branca para perseguir os judeus, e na estrada de Damasco que Cristo veio e falou com ele e a graça alcançou e pronto. Aplicação para a igreja de hoje. Uma igreja bíblica precisa de doutrina sólida, oração intensa, evangelização constante e poder do Espírito Santo. Se não tiver essas quatro coisas, irmãos, infelizmente a igreja não é saudável. A igreja está apenas cumprindo um ato religioso, como as seitas fazem, como os judeus fazem, infelizmente. A evangelização sem espírito vira marketing. Vira um marketing, não é evangelização. Se você somente quer evangelizar pastor, membro,
Se você só é chamado, convidado a evangelizar, distribuir panfletos, quando tem uma conferência ou uma cruzada na sociedade, isso não é evangelização de jeito nenhum. Isso é marketing, isso é divulgação. Espírito sem evangelização vira misticismo. E a conclusão teológica que eu faço aqui é: a Igreja de Cristo nasce evangelizando, vive evangelizando e termina evangelizando. Ela cresce, vive e termina evangelizando. Desde Atos até Apocalipse vemos a mesma realidade. Deus salva através da proclamação do Evangelho. A igreja que não evangeliza está desalinhada com a missão de Deus. Então, se a minha igreja, a sua igreja, irmão, está em desobediência, fale com o pastor. E se caso ele diga que tem outras prioridades, não, a minha agenda está cheia, não tem irmãos aqui capazes, então eu acho que ele está sendo desobediente ou omisso, negligente com a obra do Senhor. Para outras coisas ele tem prioridade, para a igreja do Senhor não. Então, infelizmente, eu retive algumas coisas boas da Igreja Universal. Eles saíam, infelizmente, divulgando, né? A Folha Universal, acho que muitas pessoas têm acesso, né? Na escola onde eu trabalho mesmo, tem lá um professor que ele pega, né? Tem uma igreja perto da casa dele, ele leva. Tem matérias importantes? Tem. Mas a principal, o evangelho é o quê? Folha Universal. É promover a Universal, não é Cristo. Então, eu passei 10 anos lá, distribuindo jornais, né, que a gente pagava, né, além da dízimo, oferta, sacrifício e corrente, não sei o quê. Ainda tinha a oferta, né, dos jornais, 600 jornais por sábado, todo sábado, homens, mulheres, crianças e jovens, uma faixa de 50, 40 pessoas, né? Mas a igreja reformada, infelizmente, deixa a desejar, né? Nem 10 pessoas, uma igreja grande tem. Estou falando da maioria, não da regra, tá? Então, irmão, se você quer crescer, né, espiritualmente, evangelize. Se sua igreja não tem um grupo de evangelização, ministério de evangelização, comece um grupo no YouTube, nos seus status, no TikTok, né, no seu Instagram. Tem como evangelizar digitalmente hoje. E se Deus permitir que você vá para a igreja saudável mais na frente, com esses irmãos e irmãs dispostos a evangelizar, não perca essa oportunidade, né? Mas infelizmente é impossível, né, a gente fazer um trabalho de evangelização sozinho, como aqui em Atos. Não foi um irmão só que ia. Eles iam em duplas, em trios, né, evangelizando. E para finalizar, eu quero deixar 2 indicações, tá, para vocês, né, como é de costume dos meus estudos. Esse livro aqui, né, que eu li todo, Evangelização e Missões, proclamando o Evangelho para a Alegria das Nações, John Piper. Então aqui está um livro muito bom, tá? Eu recomendo, se você tem PDF ou na Amazon, né, ou então no Kindle, aqui está o livro. E esse aqui que eu vou ainda ler, é um livro menor, Missões e Desafio. O Desafio Continua. As experiências de um missionário que vão desafiar a você a dedicar-se à sublime tarefa de compartilhar o Evangelho de Jesus. É do nosso querido pastor Ronaldo Lindório, da Igreja Presbiteriana, né? Isso aqui eu vou ler. Isso aqui eu comprei quando eu fui fazer o CTM em 2023, né? Lá no SPN, né? Seminário Presbiteriano do Norte. Eu fiz um mês de treinamento missionário lá. Tive o prazer de conhecer o pastor Augusto Nicodemos, e entre outros pastores, o Roberto Brasileiro. E lá aprendi muito. Então esse livro aqui até está bem novinho ainda, né? Nem está amassado aqui porque eu não tive a oportunidade de ler. Esse aqui eu já li, né? Esse aqui é muito bom. Pus em prática, né, algumas coisas que esse livro aqui fala, né? As indicações dele, né? Do grande pastor John Piper. E espero que você também siga nessa mesma linha, né? Ore pela sua igreja, né? Exorte o seu pastor, os irmãos, os ministérios, né? De homens, de mulheres, de jovens, e para se dedicar à evangelização local, à evangelização urbana, tá certo? Então, que Deus te abençoe, obrigado. Aí eu peço que você curta o nosso vídeo, aí comente alguma coisa, se você tem alguma experiência, se você passou por alguma coisa parecida, né, com o meu testemunho aqui, coloque nos comentários aí, tá certo? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá certo? A gente vai fazer mais estudos bíblicos aqui, mais adiante, que são tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e obrigado.